Você já ouviu estou sobrecarregada ou eu estou sobrecarregado? E aí, está sobrecarregada ou você se sente sobrecarregada? Qual a diferença? Como lidar com essa situação na sua vida e como ajudar a sua equipe. Então assiste esse vídeo até o final, que eu e a Carol vai te dar várias dicas nesse contexto para diminuir a sobrecarga no seu trabalho, assim como também do seu professor, para que não fique pior ainda uma situação que já estamos vivendo tão delicada, não é mesmo? E antes de começar e convidar a Carol, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa A Sutil Arte de Liderar, onde às quintas-feiras nós temos essas conversas com estratégias e dicas para facilitar o dia a dia do coordenador, para que ele seja um líder que inspira a sua equipe. Deixa eu chamar a Carol para a gente continuar esse bate-papo tão importante. Oi, Carol, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bom, Carol, o assunto de hoje é a sobrecarga, né? Meu professor está sobrecarregado. E agora? E eu comecei dizendo o seguinte, Carol: você está sobrecarregado ou você se sente sobrecarregado? Qual a diferença? Não é? Parece que não tem diferença quando eu digo, estou Parece que não sobrecarregada e tem. me sinto, é tudo igual, é problema do mesmo jeito. Mas não, tem diferença, não é, Carol? Explica ao pessoal, qual que é a Tem, diferença? eu acho muito válido essa questão lá de pensar, primeiro que a gente está dentro de casa, isso já dá um mega trabalho para o nosso cérebro de abrir um leque de descanso, né? Isso já abre essa questão, tem que lembrar sempre disso, gente, vocês que são coordenadores, lembrar que tá tudo no mesmo bolo, às vezes a pessoa onde ela come, onde ela descansa, tá lá. E aí quando a gente fala de estar sobrecarregado e se sentir sobrecarregado, tem a ver com isso. Estar sobrecarregado é quando o coordenador ou o seu gestor, né, delega funções a mais que é necessário dentro do seu trabalho e que te sobrecarrega mesmo, porque aí ele está te passando mais coisas do que você dá conta. É um ponto. E que também acontece, né? Também não dá para negar que, tem vezes que o coordenador sobrecarrega, não pensa nesse ponto. Mas o que é se sentir sobrecarregado? Que é o que a gente mais vê, né, Má? Que é essa questão de você não está, você faz as mesmas coisas de antes, só que tem um agravante que às vezes tem a dificuldade da tecnologia, a dificuldade em gerir seu tempo, dificuldade em gerir sua família, e aí isso acaba acumulando na sua cabeça, e por esse nível de dificuldade você demora mais tempo o que você fazia antes com uma mão na frente, né? Uma mão simples, fazia rapidinho. Então, quando a gente fala dessa questão de se sentir sobrecarregado, tem mais a ver com a dificuldade do que com as funções em si, né? E aí eu acho que entra muito naquilo que você fez ontem na live de ontem com aquela mentoria, né, Má? De como o coordenador auxilia dentro dessas dificuldades, né? Isso, muito bem, é verdade. Para quem não assistiu a live, eu super indico. Nós falamos ontem para uma mentoria ao vivo. Quem quiser participar, envie um direct, deixa um comentário na live. E o momento foi especial por falar das dificuldades do professor frente à tecnologia. E quando eu me tenho uma dificuldade, eu me sinto mais sobrecarregado pela pressão da minha dificuldade, pelo meu medo e pela minha insegurança. Então a Carol ela trouxe a reflexão de que estar sobrecarregado às vezes é uma situação com evidências. A diferença eu acho que é essa, Carol, né? Evidência. Qual é a É, evidência que você está sobrecarregada? E como você se sente? É algo emocional. Quando aumenta a pressão externa, a minha pressão interna aumenta mais ainda. E a pressão externa qual é? Contato com o pai, cobrança, estabilidade, insegurança, não é? A coordenadora por si tem que fazer a parte dela, tem que cobrar o que é necessário para que haja um trabalho de excelência e de qualidade. E às vezes também tem a sua pressão. Então, com isso, eu me sinto mais sobrecarregada. Eu não sei diferenciar, porque agora vocês estão tendo esse conhecimento, profissionais aqui, e quando eu não tinha esse conhecimento antes, eu dizia, eu estou sobrecarregado. Carol, acho que vale a pena contar a nossa história sobre isso, não é? De onde surgiu essa questão da diferença. O que é. você acha? Isso. Acho uma boa ideia. Antes de você contar, eu quero avisar a gente que essa questão dessa que a Marcela está falando, essa pressão no professor, ela também é uma parte importante. Porque da pressão que a gente faz com que o professor se eleve, que ele se evolua. Isso é importante.
A gente só tem o nosso papel como líder, como vocês como coordenadores, supervisores, é tirar o professor da zona de conforto. A gente só tira quando a gente dá uma pressão para ele de um caminho a mais para evoluir. Só que aí entra nisso, essa questão de analisar o que vocês vão aprender com a gente, se analisar se é a quantidade ou é a dificuldade e as emoções envolvidas nisso. Mas eu quero que a Marcélia conte como que surgiu essa história inteira, essa temática que a gente se deu. Foi assim, na pele que a gente viveu isso. Foi realmente na pele, né, Mar? Sim, vou contar. Mas vocês que estão assistindo aqui, coloquem aí, fez sentido? Perceberam a diferença entre estar sobrecarregado e se sentir sobrecarregado, que não é a mesma coisa? Coloquem aí que vai ficar mais claro agora com esse exemplo. Bom, quando a gente iniciou o trâmite no colégio do ensino presencial para o ensino remoto, com mais ou menos um mês, nós tivemos uma reunião de orientação com a equipe virtual e a reunião tomou outra proporção, porque os professores estavam aguardando aquele momento para trazer a seguinte situação. Nós estamos sobrecarregados, Marcélia, toda a equipe de docentes, né, desde a educação infantil até o 9º ano, nessa reunião, e começaram a querer polêmica, né? Uma polêmica. Tudo iniciou dessa forma, né, Carol? Uma polêmica. Nossa. É muita coisa, não vou dar conta, e todos queriam se manifestar. E isso é importante, que os seus professores tenham a oportunidade de manifestar as dificuldades e os anseios, tá? É preciso que você ouça a sua equipe. E esse momento foi para isso. Então, ok, deixei que todos colocassem aí, estou sobrecarregado, também estou, ok. Agora eu peço então que vocês listem aí, professores, por favor, peguem uma folha, divida no meio e coloque de um lado as tarefas que você realizava no presencial, por favor, e do outro lado as tarefas que você está realizando no ensino online. E se a lista do que você está realizando hoje, ela for maior do que a lista que você realizava antes, eu quero que você me aponte, com certeza, por favor, para que eu veja o que pode ser remanejado, porque ninguém quer que você trabalhe mais do que você já recebe para trabalhar. Sim, o justo. Mas acontece aí a diferença. Então, contra fatos, não há argumento, não é? Não é a frase que diz contra fatos, não há argumento. E claro que ninguém trouxe essa lista, porque eu entendo que o professor no ensino remoto, ele se sinta sobrecarregado pelas novas atribuições que lhe foram dadas. O manuseio da internet, o contato com as famílias, que antes era filtrado pela coordenação, estou falando do nosso caso, tá? Então, os nossos professores, eles não tinham contato direto, a não ser pela agenda. E aí começou a ter um contato direto pela agenda eletrônica, e aonde os pais mandavam mensagens fora de horário, exigiam, porque também estavam perdidos. Então, é um novo contexto, novas atribuições, novas pressões. E aí eu me sinto sobrecarregada, quando na verdade eu não estou fazendo mais. E como a Carol disse inicialmente, o contexto do home office, nós não fomos treinados para trabalhar home office. O professor não foi para isso. Então, conciliar o trabalho com o carro do gás que passa, o carro do ovo, o filho chorando, cachorro latindo, comida para fazer, porque quando está no colégio, alguém faz a comida, e eu tenho que parar para preparar meu alimento. Tudo isso influencia. Uma coisa muito importante, gente, é que com essa questão é assim, ó. A gente fez isso um mês depois. Nessa jogada que a Marcélia fez, a gente lembrou eles de um pequeno detalhe que é muito válido vocês pensarem quando seu professor jogar isso. Toda nova atribuição, ela demanda um reajuste na rotina, um reajuste na vida. Toda vez que eu e a Marcélia aumentamos alguma rede ou pensamos em algum projeto, isso dá porque a gente precisa reajustar. O professor, às vezes, isso a gente já viu até no nosso método Liderar com Sutileza, as meninas comentando, uma semana depois que começou, elas, meu Deus, o que aconteceu? Eu estou sobrecarregada. Mas ela nem deu o tempo de passar pelo processo de confusão e ajustar. Isso também é importante, você olhar o time. Por exemplo, a gente fez um mês depois, já tinha havido treinamento, acolhimento, conversas, reuniões. A gente deu tempo delas se reajustarem para ver. Porque se elas falassem pra gente no início da uma semana depois, eu falei, óbvio que vocês vão ter dificuldade, gente, não vai surgir do nada, né? O aprendizado sobre o Zoom não vai surgir do nada, você demora um tempo. Então, pensar nesses pequenos detalhes faz com que você também não se perca nesse que a Marcélia falou, porque você queira dar essa cartada, e aí a professora fala assim, mas eu vou fazer isso. Mas tem um tempo. Você lembra que você tem um tempo? Não é assim do nada que você vai aprender. É óbvio que vai causar uma confusão. Né, Marcélia? Tem isso também, esse pequeno detalhe que, assim, quer jogar a cartada que nem a Marcélia fez?
excelente, gente, é uma ótima cartada. Contra provas não há argumento. Mas também existe a questão de você olhar o timing que você vai fazer isso. Isso é um ponto Sim, isso é importante. importante. E o líder, Carol, ele tem um papel essencial nessa questão da sobrecarga do professor. Seja na questão que ele está ou que ele se sinta na sobrecarga, é o nosso papel ter um olhar, um feeling de o que pode ser aliviado nessa carga. Que é que eu posso flexibilizar, ajudar, orientar, dar o suporte. Porque tem, como você disse inicialmente, tem tarefas que precisam ser feitas independente do peso e do impacto que ela tenha para os docentes. Ela precisa fazer porque precisa dar resultado, não é? Tem que dar resultado, e ok. E quando eu não tenho como diminuir e aquela tarefa ela precisa ser cumprida, eu preciso pensar como ajudar. Quem pode facilitar? Quem na equipe tem facilidade? É importante que quando eu distribuo as tarefas, eu leve em consideração se a pessoa tem competência, habilidade, se ela consegue fazer. Quando eu digo competência, não é de diminuir a pessoa, tá? Mas se ela consegue fazer aquilo com facilidade. Porque se eu não me preocupo com isso, quando eu divido um projeto, eu tenho N problemas. E quando eu faço algo que eu não me identifico, que eu não sei, eu sofro para fazer. Quando eu já sei, eu faço com facilidade, com destreza, com agilidade. Então, você consegue também equilibrar a equipe nesse sentido. Então, o líder tem, sim, a sua importância, tem que estar atento à sobrecarga do profissional, porque senão ele vai adoecer mais, né? Vai reverter, vai reverberar no processo de ensino-aprendizagem diretamente nos resultados dos alunos. E você vai ter problemas, vai ter queixa, desânimo, faltas, né? Faltas mesmo, né? As pessoas não vão faltar, adoecer, pegar atestado. Então, eles problemas, se você não levar em consideração e não trouxer um suporte para aliviar a pressão. Não é à toa, Carol, que as salas Google, né, o Google, a empresa, tem aquelas salas de você tirar a pressão, de relaxar, aliviar. Então, nós, enquanto líderes, temos que criar mirabolantes planos aí de que forma que o profissional ele pode também aliviar essa pressão. Porque está grande, está grande. E se eu coloco mais pressão onde já está e exagero na mão dessa pressão, ela é importante, eu preciso, né, Carol, cobrar, preciso inovar, criar projetos, mas eu não tenho que ir até certo ponto. O professor tem que ter um momento para também aliviar, porque senão ele não aguenta. E aquela história, tem uma frase que diz assim, parafuso que você muito aperta, ele espana, não é? E aí, até que ponto eu posso apertar esse meu profissional? Se eu exagerar a mão, não vai dar bom, não. É ficar naquilo da questão da zona positiva e zona negativa. Toda pressão. A pressão positiva, gente, ela leva o professor para frente. É você falar assim, você precisa aprender X coisa, eu vou te ajudar. Essa pressão que você coloca, você precisa. Às vezes ele precisa mesmo aprender sobre o Google, sobre o Google Forms, o Drive, o Zoom, o Google Meet. Ele precisa. Faz parte da evolução dentro do colégio. Mas dentro dessa pressão, também tem a pressão assim, eu pressiono tanto que a pessoa fica ansiosa, traz essa questão de mal-estar mental. Então, você tem que achar o equilíbrio. Se passou, e é uma coisa assim, gente, como que eu vou equilibrar isso, né? Como a gente falou, tudo é time. Existem momentos na sua vida que eles são mais de pressão. Início das aulas, vamos pensar assim, agora no início das aulas, falar pressão em cima de pressão, vai voltar, não vai. Depois, ao longo, as coisas vão se reajustando e vai ficando menos pressão. Aí volta, sei lá, a época da Páscoa, aí outra pressão, projeto. Tem momentos, então, lembrar também que seus professores, ninguém vive em zona de pressão o tempo inteiro. É exatamente esse time. Ninguém vive em zona de pressão o tempo inteiro. Achar a mão, onde que você vai botar a pressão e em qual, por exemplo, assim, qual semana eu vou pressionar e qual semana eu vou dar uma relaxada, pensar. Agora, se você mantém a pressão, o seu professor em estado de alerta o tempo inteiro, você não vai render. O seu professor, ele pode render no primeiro ou no segundo mês. Depois, já vai começando a ter prejuízo, né? Exatamente. Carol, os prejuízos. Fala um pouquinho dos prejuízos que pode ter, emocionais e físicos, dessa sobrecarga. Então, vamos lá, ó. O que a gente tem mais visto agora nessa questão é a questão de não dormir bem, porque já começa aquela história que eu falei do home office, onde você come, dorme, relaxa, você está trabalhando. Isso já dá um pico de pressão e de ansiedade gigante. Tem a questão de rendimento no trabalho, ela cai muito se você pressiona, se você gera esse desgaste, se você não olha para o seu professor e para a sua equipe e fala assim, pera, deixa eu ver se eu estou acertando na mão, como é que eu estou. Você tem aquela questão que a pessoa, que nem a Marcela falou, começar a adoecer mesmo, não só emocionalmente, fisicamente. Então, vai levar mais faltas. Então, a sua equipe vai começar a ficar desfalcada.
E aí você vai falar o quê? Ah, ninguém quer trabalhar, não querem trabalhar. Né? A gente sempre tende a culpabilizar o outro. Só que a gente também tem que olhar onde que nós estamos olhando para esse professor e falando. Nesse caso que a gente conversou com as professoras, eu e a Marcela, a gente teve que pensar antes da reunião o que que a gente estava fazendo que realmente sobrecarregava e o que que era das professoras. A gente teve que analisar. É hora de você botar lá, pensar, antes de fazer qualquer coisa, gente, é pensar onde que eu posso estar errando. Porque às vezes você está errando, você está prejudicando. E faz parte do trabalho do líder, liderar com sutileza, é refletir sobre a sua prática. É refletir o que que você pode ajudar e fazer para que isso não fique maior. Esses prejuízos, eles vão acontecer. Por quê? Por que que eles vão acontecer, Carol? É certeza que eles vão. Porque a gente está no meio de uma pandemia, gente. Não existe uma questão da gente pensar assim, olha, ninguém vai adoecer, ninguém vai ficar prejudicado emocionalmente. Não existe. A gente está no meio de uma pandemia, é instabilidade. O ano passado foi um ano tenso o tempo inteiro. Esse ano também não está ajudando. Então é óbvio que vai todo mundo fazer. Ai, Ô, Carol, ficou bem baixo para mim. Eu não sei se foi seu fone, vocês estão me ouvindo? Agora tudo bem. Agora tô. É porque me ligaram aqui no meio da sua aí embaixo. Então, Carol, desculpa pode falar. Desculpa. É isso mesmo que você trouxe, né? Da questão de liderar com sutileza, é rever a própria prática. E nessa questão deu um projeto, começou, será que realmente tudo aquilo é necessário? Ou depois que colocou em prática, o professor te trouxe, não tem como retirar porque está roubando o tempo, gastando energia à toa. Porque uma coisa é o plano na teoria, outra é quando a gente coloca o plano no campo de guerra. E aí o professor, ele traz para você esse questionamento, mas você fala assim, não, vamos fazer porque tem que ser feito. Sandália da humildade, reflexão, será que realmente é necessário seguir por esse caminho? Ou isso está sendo desnecessário, não está tendo o resultado que deveria e está roubando tempo e energia do professor? E tem que ouvir para saber se está sendo feito, se está roubando energia ou não. Não tem outro jeito a não ser ouvir o professor. É ele que vai trazer para você as queixas. O problema é que muitas vezes o líder na sua postura, na sua função, ele não tem esse olhar e aí ele fala, não, precisa ser feito sim. Não, Marcela, mas olha, eu demorei 3 horas. Aí o outro fala, mas eu nem terminei ainda. Eu não estou conseguindo. Aí você fala, não, mas precisa ser feito. Irredutível. E aí? Vale a pena? Ô, Má, sabe o que é que acontece? O líder, às vezes vocês acham que vocês têm que manter a autoridade, assim, não volto atrás. Gente, não é feio voltar atrás desde que isso não vai prejudicar a sua equipe. Não é feio voltar atrás se você justificar por que você está voltando. Olha, gente, a gente realmente olhou, não vai ser viável esse projeto mesmo, vocês estão certos por causa disso, disso, disso. Você trouxe evidências por que você está voltando. Não é, vou voltar atrás porque eu quis. E mesma coisa para os pais. Pais, olha, inclusive, deixa eu falar com vocês, a gente está percebendo que está prejudicando a equipe. Não é feio voltar atrás com os pais nesse sentido, gente. Feio é você continuar sendo um líder que preza só porque vamos para frente. Só que lembrar que para ir para frente, às vezes você precisa dar 2 passos para trás. Então sempre lembra disso. Não é feio voltar atrás, desde que você justifique, você acha uma coisa possível para dentro daquele contexto, tá? Feio é prejudicar a sua equipe emocionalmente, fisicamente. Mas sempre com evidência. Na dúvida, Carol, Marcelo, eu tô com uma situação aqui, mas eu tô na dúvida se eu devo tirar o pé ou acelerar mais. Na dúvida, peça evidências. Ouça a equipe, a professora te trouxe, um professor trouxe, colete a informação com o outro. Vocês também estão tendo essa mesma dificuldade? Vocês também não estão vendo o mesmo resultado? Colete dados, números, informações que sejam palpáveis, visíveis. E aí vai ajudar você a tomar a decisão mais assertiva. E não se baseie por um professor. Uma equipe não é formada por um profissional, tá? Não é. Você tem uma equipe com 3, então você vai ouvir os 3. Se você tem com 10, ouça os 10. Uma coisa que a gente escutava muito, né? Mas todo mundo acha a mesma coisa que eu. Todo mundo quem? Perfeito. Essa que é a pergunta. Quem? Me fala mais pessoas. Eu não posso ficar falando pelos outros. Eu falei, então não fale. Então não fale. Então quando vamos as outras buscar a informação, vamos buscar e coletar os dados. E outra coisa também importante, já falei em alguma live sobre projetos, como disse a Carol também inicialmente, período de teste. Mas quantas vezes você fez isso? Você está falando que está sobrecarregado, que está ficando madrugada sem dormir, mas já foi quantas semanas de teste? Não, na verdade, eu vou começar. Então você vai começar? Então espera, vamos ver na prática. Testa. Porque é muito assim, não, isso não vai dar certo, não vai, mas você já fez?
Não, eu não fiz ainda. Ué, mas tá falando que não deu certo? Você falou que não deu? Por que então? Pronto, acabou a conversa, porque contra fatos não é argumento. E aí, se tiver que voltar atrás, a gente volta com base em fatos, com números, com dados. Não é, Carol? É Liderar com uma coisa que eu sutileza até não coloquei é isso. você basear no que se diz, no que se acha. Liderar com sutileza é você ter fatos e argumentos que comprovem e evidências. E tudo bem tiver que voltar atrás. Liderar com sutileza também é dar um passo atrás, se for para levar a equipe para frente. Não é? Se o líder tiver Exatamente. que dar um Eu, passo para trás e levar a equipe para frente, qual o problema? né? Gente, uma coisa que a Marcela até falou, não sei onde, a gente conversa em muitos locais diferentes, mas ela falou uma questão assim, e quando essa questão do meu professor está se sentindo sobrecarregado, como que eu vou agir com o meu professor? Gente, o primeiro ponto que você tem que lembrar e pensar é que o seu professor é uma pessoa. Então, analisar, pensar com empatia, conversar. Essa conversa, ela não é também, que nem a Marcela falou, vamos buscar dados, vamos, mas acolhe, entende. Entende o que está acontecendo, escuta primeiro. Porque nessa escuta que você vai achar um monte de falha na fala do seu professor para se basear, para dar essa coisa. Mas se você só for na ansiedade de vai continuar ou não vai, vamos tirar mesmo. Às vezes você perde a oportunidade de escutar, porque às vezes é só uma dificuldade de um professor, às vezes é a dificuldade da equipe inteira e você não está escutando. Então, escute. A escuta, quando seu professor tá se sentindo ou está sobrecarregado, é parar e escutar, ouvir com atenção aquele seu professor, escutar a equipe para ver o que ele tem a dizer, porque às vezes tem pontos necessários que você precisaria mesmo. Liderar com sutileza, para além de pensar que não é feio errar, que a gente precisa olhar, é escutar a equipe. É ser um líder quando é necessário, mas o líder para ser ele ser assertivo, ele precisa olhar para o professor e escutar as demandas dele, para ele até conseguir dar a cartada de falar assim, não é assim que funciona. Mas para isso você precisa escutar. É isso. Carol, para a gente fechar, eu acredito que o que contribui muito para essa mensagem que você trouxe aqui, eu achei bem linda também essa reflexão, e de modo geral, para diminuir a sobrecarga, ou melhor, tirar a crença de que eu estou sobrecarregado, porque às vezes é uma crença, não é? É uma crença, às vezes tem fato, é que tem que ser analisado, mas e se for uma crença, tem que ser trabalhado. Você evita quando você tem o quê? Um manual de conduta do professor. Quando você tem as funções, as descrições das funções, que é onde você coloca o que faz parte das suas tarefas. Porque quando, lá naquele, mas eu estou sobrecarregado, então mostra, mas quais dessas atribuições aqui não são da sua profissão? Quais dessas tarefas aqui não estão lá no guia que você recebeu quando a gente começou o ensino online, nas orientações? Porque quando eu tenho um documento, aí é diferente. Eu só volto nele e consulto. Eu só volto nele e eu consulto. E eu diminuo a conversa, a fofoca, o mal-estar, porque aí é tudo assim, está documentado. Eu não estou te pedindo nada mais do que seja o seu material. Alguém pergunta o que é esse manual de conduta. O manual de conduta, a Lourdes, né? Lourdes, a gente vai ensinar agora, dia 10 de abril. Vem com a gente participar da comunidade, o link está na bio, tá? O valor é R$ 50 por mês. É um workshop das 10 ao meio-dia, mas você tem acesso a mais de 7 cursos que já estão gravados, entre outros para coordenação, e esse especialmente a gente vai ensinar o manual de conduta, o guia para os alunos de estudos, como é que o pai ajuda essa criança a estudar em casa, como é que o pai recebe esse guia de orientação, a gente vai ensinar para que você personalize aí no seu colégio, você e todos que estão nos assistindo, tá bom? Então, quando eu tenho um documento, eu não estou falando de algo aleatório. Dá a impressão, gente, que a coordenação no ensino remoto inventou tarefas a mais para o professor. É que, na verdade, não foi criado novas tarefas, foi reformulado do que era no presencial. Não é, olha, até me arrepiou, dá a impressão que estávamos pedindo algo, não, isso aí não era do professor fazer. Quem disse que não? É que o contexto era outro. Mas quando eu documento, e aí eu tenho outras situações até a nível legal Que a mesmo para a gente, escola, viu? isso, Até é a importante. gente reformulou, né, os papéis, a gente reformulou, mas eles continuam os mesmos. Só que como reformula, o professor ele tende a achar assim, porque o professor ele tende a achar que é uma coisa não, porque eu sou pago para cuidar dos alunos, para ensinar. Você não deixou de fazer isso, você só está fazendo de maneira diferente. Eu e a Marcela, a gente sempre amou dar cursos. A gente fazia isso no presencial? Fazia com os nossos professores. O que a gente fez foi reformular para trazer para a internet. Mas não mudou o que a gente estava fazendo. Só reformulou. Exatamente. E aí, quando você tem documento, você também está respaldado perante a lei, e você tem clareza dos papéis e das ações,
E, de modo geral, você diminui aí as queixas em quase 100%, sabe por quê? O ser humano, quando ele sabe as regras do jogo, ele fica tranquilo, ele fica mais seguro e diminui o índice de ansiedade, quando eu sei as regras do jogo. Então, eu acho que é isso a mensagem de hoje, né, Carol? No almoço, numa quinta-feira, muitas pessoas aí estão de férias, e o curso é R$ 50 para você ter acesso ao mês, por meses, tá? É recorrente. Lá você tem acesso a vários cursos que já estão gravados na Hotmart, e a esse que vai ser das 10 ao meio-dia, com um e-book, com passo a passo, e ele é ao vivo pelo Google Meet. Aí você recebe também acesso assim que você fizer a sua inscrição, tá bom? Link está na bio, espero vocês lá. Acesse para conhecer, está um site completo, tem todas as informações para vocês clicarem lá. E vai ser muito importante ter esses documentos do seu colégio, vai fazer a diferença. Obrigada. Obrigada, Má. Obrigada, pessoal. Ótimo almoço. Ótima quinta-feira para vocês. Uma feliz Páscoa, né? Porque ela não tem live amanhã. Então, um almoço de família que a gente consiga reenergizar. Todos nós precisamos nos colocar em contato com as nossas famílias de forma virtual, presencial, cada um vai encontrar a sua maneira, mas seja um momento de reequilíbrio, de paz, que a gente possa se conectar e continuar a caminhada, que ainda só está no comecinho, não é? Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.